Olá, você que está me ouvindo nessa manhã, muito bom dia. Nós estamos iniciando aqui agora mais uma jornada de oração. E antes de nós começarmos aqui a nossa jornada, eu quero desejar a você um dia abençoado por Deus. Desejar que o Senhor possa guardar o seu dia, a sua vida, livrar aí a sua casa, a sua família de todo mal, que você possa ir ao seu trabalho e voltar em segurança, guardado, protegido pela boa e pela poderosa mão do nosso Deus. Se você concorda com essa palavra, eu quero te pedir para colocar aqui nos nossos comentários um amém, para que você possa ajudar a engajar esse vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa jornada. Nós vamos orar, mas antes eu queria fazer uma pergunta aqui que vai servir como uma reflexão para essa terça-feira para você. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? Eu quero deixar aqui um texto para sua reflexão que está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, vai dizer assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim não comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto é um texto muito conhecido. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vai narrar ali o processo de criação dos céus, da terra, da humanidade, de tudo que nós conseguimos contemplar na natureza hoje com os nossos olhos. Tudo foi criado pelas poderosas mãos do nosso Deus, o nosso Criador. E aqui nesse texto, na parte que nós lemos, nós vemos que Deus ele cria os animais, cria as árvores que dão frutos, cria os répteis, cria os animais que viveriam no mar. Deus dá uma ordem para que eles se multipliquem. E no versículo 16, a partir do versículo 4, você vai ver que Deus ele vai criar um jardim no Éden, onde Deus vai colocar o homem, e o texto vai dizer para que o homem lavrasse e guardasse aquela terra. E no versículo 16 que nós lemos agora, Deus vai dar uma ordem para Adão, dizendo: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer delas, certamente morrerás. Aqui nós conseguimos já deixar claro aqui, entender no texto que Deus ele dá uma ordem para Adão. E nós sabemos que nós, quando decidimos seguir a Cristo, seguir a Deus, servir ao nosso Senhor, as nossas ações, as nossas convicções, o nosso caminhar, os nossos projetos, eles precisam sempre estar alinhados com a vontade de Deus. E o que Deus espera de nós, para que nós venhamos a ter comunhão com Ele, é que nós venhamos estar em uma vida de obediência. Obediência a quê, pastor? Uma obediência à palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual de vida cristão. Ali contém leis, contém ensinamentos, contém condutas éticas e morais para nós cristãos que vão direcionar, dar um norte para o nosso comportamento, para a nossa vida. E se nós conseguirmos manter uma vida de obediência à palavra, nós entendemos que nós estamos obedecendo a Deus. E enquanto nós estivermos no local da obediência, Deus, ele se encarregará de prover as nossas necessidades. E mais do que isso, nós permaneceremos no local da comunhão com Deus. Essa comunhão, ela vai fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Ela vai gerar intimidade para que nós venhamos ter uma sensibilidade, para que no momento que nós tivermos que tomar uma decisão importante, ou algo que diz respeito à nossa casa, à nossa família, nós viemos ter ali uma direção dada por aquele que nos deu uma ordem: obedeça a minha palavra. Quando você decide se movimentar sem ouvir a voz de Deus, ou quando você decide se movimentar sem consultar ao seu Deus a respeito das decisões que você precisa tomar, a consequência disso é morte espiritual.
A Bíblia vai deixar claro para nós que a vida de comunhão, ela parte de um relacionamento constante com o nosso Criador. E é por isso que eu quero aproveitar aqui essa manhã para poder fazer uma reflexão com você. Qual é a voz que você tem ouvido? Será que você tem dado lugar a ouvir a voz de Deus que te direciona, que te capacita, que te mostra um caminho pelo qual você precisa e deve seguir? Será que você tem ouvido a voz de Deus que te convida a ter uma vida de obediência dia após dia? Ou será que qualquer voz que surge no meio do caminho, dizendo para você que esse não é o lugar, que não é dessa forma que tem que ser feito, como Deus falou, mas é como eu estou dizendo, como um amigo, um conselheiro, alguém talvez da sua família que esteja ali dando uma direção para você, um conselho para você que vai completamente contrário àquilo que Deus já ordenou através da palavra, ou até mesmo contrário àquilo que Deus tem falado ao seu coração? Qual é a voz que você tem ouvido? A Bíblia vai deixar claro para nós que nos versículos seguintes, Deus vai criar a mulher. E no capítulo 3, a serpente ela vai se apresentar para Eva no jardim e ela vai jogar uma sugestão para Eva. Olha, é verdade que Deus disse que se você comer das árvores que estão aqui, você morrerá? Ela joga uma sugestão. Ela não sabe ao certo ali o que havia sido ordenado por Deus, mas Eva tinha pleno conhecimento. E o texto vai dizer que Eva vai corrigir a serpente, dizendo, não é de qualquer árvore não, é somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva vai se alimentar do fruto proibido, desobedecendo uma ordem de Deus. E mais do que isso, Eva vai oferecer para Adão do fruto. E o texto vai dizer que Adão vai comer desse fruto. E quando Adão come do fruto, o pecado ele é inserido da humanidade. Isso vai gerar para Adão e para Eva uma morte espiritual. Só que nós vemos no capítulo 2, versículo 16, que nós lemos há pouco, que Deus dá uma ordem para Adão. Ou seja, Deus já havia dado uma direção para Adão. Deus já havia dado um direcionamento, liberado uma ordem. Adão, você precisa obedecer. E o problema foi que Adão deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Eva, sua companheira. É por isso que eu costumo dizer sempre que muitas das vezes o nosso maior erro, o nosso maior engano é deixar de ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, aos nossos corações, para buscarmos conselhos com pessoas que não vão edificar a nossa vida em nada. Hoje tem muita gente buscando conselhos para o casamento com pessoas que se divorciaram. Tem gente buscando hoje aconselhamento com pessoas que se casaram 3, 4 vezes a respeito de como edificar o casamento, o seu casamento, a sua casa. Tem pessoas que não conseguem ter um controle da sua vida financeira, buscando conselho com pessoas que estão atoladas em dívidas. E qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a direção que Deus tem te dado? Muitas das vezes o que falta para nós é, antes de darmos o nosso passo, nós consultarmos a Deus. Qual é a direção que Ele quer que nós sigamos? Eu não sei se você faz parte de alguma igreja, talvez você esteja me ouvindo aqui nessa manhã, mas você nunca frequentou uma igreja evangélica. Eu quero te convidar a procurar uma igreja. Talvez o que possa faltar para você também é você estar buscando um aconselhamento com a pessoa correta. Nós somos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma igreja muito conhecida em diversos cantos aí, do Brasil e também em Portugal, nos Estados Unidos. E em breve aí outros países nós também teremos ali a nossa igreja, mas eu quero te orientar a buscar um aconselhamento pastoral, algum homem de Deus, uma pessoa que vai estar ali capacitada por Deus para que através da palavra, da direção de Deus, da ordem do Senhor, você possa ter ali a sua vida transformada, para que você possa se movimentar tendo uma convicção de que o passo que você está dando hoje é um passo direcionado por Deus. É tempo de você parar de ouvir as vozes que geram confusão no seu coração e na sua mente. É hora de você parar de deixar com que qualquer pessoa venha dar opinião a respeito daquilo que Deus tem falado contigo.
A pergunta que fica para vocês nessa manhã, para mim também. Você é minha irmã que tirou esse tempo para me ouvir. Qual é a voz que você tem ouvido? Eu declaro sobre a sua vida que você possa estar sensível à voz de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar por você, nós vamos encerrar nossa jornada de oração, mas se você chegou até o final dessa mensagem, eu quero te convidar a deixar aqui um amém embaixo. E se você ainda não deixou o seu like ou se inscreveu no canal, faça a sua inscrição. Certamente você será edificado através das nossas jornadas de oração. Nós temos recebido muitos testemunhos aqui de pessoas que têm sido abençoadas, de pessoas que têm sido alcançadas por essa palavra. E eu creio em nome de Jesus que você pode ser aí um instrumento de Deus para que mais alguém possa estar sendo alcançado pela palavra de Deus através desse vídeo. Então compartilhe esse vídeo com alguém. Amém? Vamos orar? Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã, ó Deus, te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo por esse tempo de comunhão. Senhor Deus, um tempo precioso onde nós, Senhor Deus, tiramos aqui alguns minutos do nosso dia para poder ouvirmos a Sua voz, ó Pai. Não é a minha voz aqui, Senhor Deus, não é o que eu penso ou o que eu falo, é a Tua palavra, Senhor Deus, que conhece o nosso coração, que conhece os nossos pensamentos, ó Deus, ela que é viva e eficaz, que nos direciona, que ilumina, ó Pai, os nossos caminhos. Eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, dá a direção para aquele que me ouve, ó Pai. Talvez esteja alguém aqui, Senhor Deus, ouvindo essa oração que está diante, ó Pai, de uma situação que precisa tomar uma decisão importante. Talvez alguém que esteja aqui me ouvindo nessa manhã, ó Pai, que ainda não se decidiu por algo, Senhor Deus, a respeito da sua casa, da sua família, porque não tem convicção do que tem que fazer. Ou talvez, ó Deus, existam pessoas aqui que estão me ouvindo nessa manhã, que estão, ó Senhor, buscando conselhos com aqueles que não vão edificar, conselhos com pessoas que não querem o seu bem, Senhor Deus, que têm dado ouvidos à serpente. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, dá a direção para os teus filhos, ó Deus. Espírito Santo da verdade, Senhor Deus, revela qual é a tua vontade para o teu povo, Senhor. Dá discernimento, dá sabedoria, que a partir de hoje, que a partir dessa palavra, nós possamos, ó Pai, todos nós possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida e eu te espero amanhã para mais uma jornada de oração.